nosso grupo fez a análise da Magazine Luiza. A partir da análise vertical, no ativo podemos identificar que a Magazine Luiza investiu fortemente em imobilizado, comprando muitas lojas físicas e fábricas. Em 2018, o imobilizado representava 9% do ativo total, e em 2019 esse número quase dobrou. Porém, a empresa diminuiu seus investimentos em subsídios. As dívidas de curto e longo prazo diminuíram em relação ao total de passivo e PL. Na DRE, o custo dos produtos vendidos cresceu ao longo dos anos em relação à receita, e o lucro bruto diminuiu em aproximadamente 1 ponto percentual, também em relação à receita. Já o lucro líquido cresceu de 2016 a 2019, e com a pandemia voltou para o patamar de 2016. Através da análise horizontal dos ativos, de 2016 a 2020, o ativo total cresceu em 300%, em que o estoque cresceu 270% e o imobilizado 565%. Na parte dos passivos, de 2016 a 2020, a dívida de curto prazo e longo prazo aumentaram mais que 300% juntas. O PL cresceu até 2019, mas diminuiu de 2019 para 2020. Na DRE, em 2020, em comparação com 2016, a receita líquida cresceu todo ano, aumentando 200%, e o lucro bruto 157%. O lucro líquido cresceu até 2019 e caiu em 2020. A debênture escolhida tem pagamento de juros semestrais com expressão de 252 dias. O início da rentabilidade do papel foi na data de 15 de outubro de 2021 e foram emitidos 2 milhões de papéis ao valor de face de R$ 1.000. O vencimento do título em 15 de outubro de 2026, permitindo o resgate antecipado, sendo 12 o total de semestres de capitalização. O prêmio do papel na emissão, bem como ao longo da data de toda sua vigência, está indexado no CDI, mais 1,25%, ou seja, CDI de cada data de capitalização, mais 1,25%, que representa o fluxo de caixa referente ao pagamento na data. Capitalização final desconhecida, uma vez que só será conhecido o valor final diante da realização do recebimento dos prêmios, seu respectivo valor do CDI. Eis as ilustrações. Período zero do fluxo de caixa da Magazine Luiza é positivo em R$ 1.000, valor recebido do investidor. No período 1, o fluxo é negativo em R$ 52,17, resultado da aplicação da fórmula ao CDI na data. Nos períodos subsequentes, a fórmula que será aplicada é DI na data mais 1,25%. No último período, somente que é pago ao investidor o valor dado pela fórmula mais o valor de face, completando 100% do resgate. Para o fluxo de caixa do investidor, os valores são exatamente os mesmos, porém com o sinal invertido, mostrando que cada saída de caixa da empresa é uma entrada de caixa do investidor, e vice-versa. Bom, em relação ao crescimento da empresa, utilizamos o método crescimento sustentável, que consiste em mostrar a taxa máxima que a empresa pode crescer, mantendo a alavancagem da empresa constante. Para isso, é necessário pegar o ROI e a taxa de retenção da empresa. O ROI é de 5,35% e a taxa de retenção de 43,9%, calculada através do acréscimo à reserva de lucro sobre o lucro líquido. Possuindo essas duas informações, utilizamos a fórmula ilustrada na tela e chegamos à taxa de 2,3% de crescimento máximo da empresa. Bom, após a análise do crescimento da empresa, é necessário descobrir quanto dinheiro será preciso para que a empresa possa crescer de acordo com a taxa de crescimento sustentável. Para isso, é necessário calcular a NAF, necessidade de aporte financeiro. Há dois métodos para o cálculo da NAF. O primeiro, pela fórmula, calculada pela variação dos ativos, subtraída da variação dos passivos e da variação na reserva de lucros. O segundo método, pela diferença dos ativos e passivos projetados. Para isso, foi necessário calcular o balanço patrimonial, a demonstração do resultado de exercício e o fluxo de caixa projetados. Isso foi feito multiplicando os ativos, menos caixa e equivalente de caixa, os passivos, menos despesas financeiras, pela taxa de crescimento sustentável. Por meio desses cálculos, chegamos no valor de R$ 136.902.490, e este será o valor necessário para que a empresa possa crescer em novas emissões. Para a conclusão,
Analisamos diversos fatores da empresa e o grupo decidiu não recomendar a compra. Levando em conta o contexto da pandemia na qual a empresa está inserida em 2020, podemos analisar uma queda de quase todos os índices mais importantes, incluindo a margem líquida, margem bruta, ROA, ROI, cobertura de juros, liquidez seca, liquidez corrente, entre outras que são relevantes para a empresa. Observamos também que a empresa não se comportaria bem em caso de emissão de mais ações, e isso manteria a relação dívida capital próprio. Puta, galera, caguei aqui. Deixa eu recomeçar da conclusão e eu corto isso no próprio YouTube. Ao analisar diversos fatores da empresa, o grupo decidiu não recomendar a compra, levando em consideração o contexto da pandemia no qual a empresa está inserida em 2020. Podemos analisar uma queda em quase todos os índices contábeis mais importantes, sendo eles liquidez corrente, liquidez seca, cobertura de juros, giro de estoque, margem bruta e líquida, ROA e ROI. Observamos também como a empresa se comportaria caso decidisse não emitir mais ações, o que seria mantendo a relação dívida e capital próprio, no que mostrou uma taxa de crescimento sustentável baixa de 2,3%, sendo necessário um aporte financeiro. Para essa taxa de crescimento será necessária uma NAF de 136.902.490, ou seja, sem novas emissões de ações, será este o valor necessário para que a empresa cresça os mesmos 2,3%. Mais adiante, a debênture da Magazine Luiza é um exemplo dos formatos de financiamento utilizados pela empresa. Há uma gama de possibilidades de produtos disponíveis. Porém, a escolha da emissão de uma debênture pós-fixada é, ao mesmo tempo, um sinal de tomada de risco por parte da empresa, bem como uma fragilidade. O título foi emitido em 15 de outubro de 2021, momento no qual o mundo passava por diversas incertezas, sendo o risco de inflação e subsequente elevação das taxas de juros no Brasil e no mundo. A emissão coloca a Magazine Luiza em uma posição de dívida crescente, já que o aumento do prêmio livre de risco do CDI, diminui o valor do título no mercado conforme ele aumenta. Sendo assim, as responsabilidades para com os credores tornam-se cada vez mais difíceis de se pagar. Esse, porém, é um risco comum a ser corrido tendo em vista o perfil brasileiro de investimento. Temente à inflação e nem sempre disposto à tomada de risco. Público comum de produtos de renda fixa. Obrigado.